GPancast, o podcast do servidor público. Olá, sejam bem-vindos ao GPancast, o podcast do servidor público. No episódio de hoje, vamos falar como a inteligência artificial pode ajudar no setor público. Para nos ajudar a entender e conhecer um pouco mais sobre essa nova ferramenta, nós recebemos hoje aqui um convidado muito especial, um amigo da GPAM, um parceiro. Estamos com o Júlio Fernandes de Oliveira. Ele é analista, programador, graduado em análise de sistemas, está no mundo da programação, e agora da inteligência artificial há mais de 40 anos. Ele participa, né, tem uma experiência profissional no grupo United, e ele é CEO na Hightech Tecnologia, também é fundador, Enter Tecnologia, fundador e CEO, CCRG Cimentos Ribeirão, Construtora Silva Chaves e Miller, Cerealista Vitória e Marquesa. O Júlio vai trazer, na verdade, né, muitas informações no dia de hoje. Então, ele tem uma vasta experiência na área da tecnologia e vai nos explicar um pouco mais sobre a inteligência artificial e como podemos utilizá-la a nosso favor e a favor do setor público, dos serviços públicos. Então, é um prazer recebê-lo, Júlio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é nosso aqui. Para começar, então, eu vou perguntar, né, trazer aqui, antes da gente introduzir realmente ao tema, eu gostaria que você nos contasse uma história, um caso real que ilustre o impacto da inteligência artificial no setor público, algo que tenha transformado a vida dos cidadãos ou a operação de uma prefeitura. Você tem alguma história que você pode nos contar, Júlio? Bom, se nós falarmos de inteligência artificial, a inteligência artificial é muito recente, né? Essa que nós conhecemos hoje, ela basicamente foi inventada em 2023. Então, é muito importante agradecer aí o convite de vocês, estarmos aqui juntos. Eu estou aqui do Parque Tecnológico de Sorocaba, né? É um dos 10 maiores do país, e nós temos aqui um laboratório de inteligência artificial. Então, para falar de um case, nós temos muitos, eu vou falar de alguns aqui, sobretudo fora do país, porque realmente eles estão mais avançados que nós nessa questão, né? Nós temos já no Brasil o uso, por exemplo, em hospitais, para análise de imagens, né? A questão de radiografias já são analisadas por inteligência artificial com aprovação dos conselhos. Isso é muito importante dizer. Então, não é assim nada experimental, é algo, né, que os próprios conselhos dão fé e que funciona. Então, no Brasil, é recente, mas está sendo utilizado mais nessa área de saúde, ok? A inteligência artificial, a generativa, ela foi disponibilizada para o grande público em 2023, ou seja, um ano só. Então, é tudo muito novinho. Mas é tão importante, e é bom frisar isso, que o advento da inteligência artificial é maior do que o advento da internet. Eu vou explicar o porquê. Porque a internet melhorou algo que nós já tínhamos. A inteligência artificial trouxe algo que não existia. Então, a internet melhorou o que nós já tínhamos. Nós tínhamos comunicação via rádio, né? Os walkie-talkies já existia, né? Marconi inventou o rádio, já existia uma série, o telégrafo. A internet, ela potencializou a comunicação ponto a ponto. Então, ela melhorou o que existia. A inteligência artificial é novo, é inédito, nunca existiu. Nunca existiu a possibilidade de uma máquina pensar, raciocinar e dialogar com uma pessoa, né, de uma forma tão ampla que o ChatGPT trouxe. No entanto, ele não é único. Então, respondendo você, na área pública, temos casos já de utilização? Sim, mas eles ainda são, vamos dizer assim, novos por conta de um ano só de disponibilização dessa inteligência.
Maravilha. Ô, Júlio, a gente sabe que todas essas transformações, né, elas podem tanto ser extremamente frutíferas, né, como um pouco arriscado também. Então, me diga o seguinte: quais são os principais benefícios que a inteligência artificial pode trazer para os municípios em relação aos trabalhos, aos serviços públicos e também em relação aos servidores, né? É uma questão mais de eficiência operacional, tomada de decisões. Quais são as melhorias que você, que está inserido nessa nova tecnologia, né? O que que você entende que pode trazer benefícios e melhorias no atendimento ao cidadão, como a previsão de demandas, segurança, privacidade, acho muito importante também, né? Nós debatermos sobre isso, mas o que você vê como benefícios, como algo que irá otimizar realmente tanto para os municípios quanto para os servidores? Ótimo. Bom, todos conhecem a história do bom samaritano. Eu gosto sempre de citá-la, porque Jesus utilizou essa história, porque na época, vamos usar a questão da inteligência artificial. Jesus trouxe uma novidade, ele falava de coisas que aquelas pessoas daquela época não entendiam. E ele deu um exemplo, as pessoas perguntaram assim: quem é o meu próximo? E aí, só para entender, o samaritano e os judeus da época eram tão inimigos como corintianos e palmeirenses. Imagine isso. E ele usou um exemplo, vamos trazer aqui: o samaritano seria equivalente a um palmeirense que estava caído no chão, machucado, e aí passou um corintiano e passou um pastor, vamos imaginar assim, um clérigo da época, e aí o pastor olhou no relógio e falou assim: estou sem tempo agora para cuidar dessa pessoa que está machucada aqui, desse palmeirense. Deixa eu ir para a minha missão lá, que era, né, fazer os cultos dele. E aí o corintiano, pasmem, parou para cuidar do palmeirense, colocou ele, né, nas costas, cuidou dele, levou até uma hospedaria e falou: olha, tudo que você gastar com ele, eu pagarei, e quando eu voltar, eu pago, né, eu não vou poder cuidar dele. Esse exemplo, Jesus colocou para explicar quem é meu próximo, tá? Então, respondendo a você, o primeiro uso da inteligência artificial é na dor das pessoas, né? Ela pode ser utilizada em várias áreas, mas eu vou focar primeiro no atendimento. Você sabe que hoje as dores da população, elas são 24 horas, mas o atendimento é 8 horas por dia. Como fazer isso? Então, pela primeira vez na história, é possível que você coloque um robô respondendo dentro da linguagem que aquela cidade está acostumada. Eu sou do interior, então a gente fala porta, né? Mas se você chegar no Rio de Janeiro, é porta. Então, a linguagem do robô tem que ser adequada ao estilo cultural daquela região. Então, respondendo você, o primeiro uso que eu entendo mais importante é o 156 robô, que é o quê? A possibilidade de você colocar no aplicativo do órgão público e no WhatsApp ou outras mídias um robô atendendo as dúvidas que hoje a pessoa tem que fazer um protocolo para perguntar. Então, tentando pensar na questão do bom samaritano, né? Jesus usou esse exemplo para pensar no próximo primeiro. Então, primeira questão é o atendimento, porque muitas pessoas hoje pegam um carro, pegam um ônibus para ir lá levar um documento, para depois voltar, sendo que se ele entrasse no WhatsApp, trocasse meia dúzia de palavras, alguém já responderia. Mas aí nós temos um problema que aflige a área pública e privada no Brasil. Nós sabemos, quem viajou lá para fora, eu já fui mais de uma vez, e cada vez que eu volto de lá, né, fico lá para fora, eu digo Europa, e eu volto de lá mais convicto do que eu vou dizer agora. O Brasil é o território mais rico do planeta. Só não é o país. Então, o que muda é exatamente isso que vocês estão fazendo, então, de parabéns, que é levar conhecimento para as pessoas. Nós carecemos de conhecimento, não é de solo, não é de recursos físicos e financeiros. Nós precisamos de novo mindset para que as pessoas entendam a riqueza que vive. No entanto, contratar pessoas hoje é um desafio, não é, Gisele? Seja na área pública, seja na área privada. Na área pública, mais ainda, porque você tem todo o conceito do concurso.
Aí vocês vão falar assim, poxa, vem esse moço aí falando assim que vai dar para colocar alguém a atender 24 horas. Eu não consigo colocar alguém para atender 8 horas por dia, como é que eu vou fazer 24? Então, respondendo a você, o primeiro uso que a gente vê já que vai crescer muito nos órgãos públicos é o atendimento por inteligência artificial. Mas não é um atendimento 100% com inteligência artificial. Existe como, em 1 hora, ensinar tudo sobre uma determinada prefeitura. Então, você pega lá o site da prefeitura, passa para a inteligência artificial, ela estuda em 1 hora. Às vezes, em minutos até. Eu falo 1 hora porque você faz testes para ver se ela interpretou corretamente. Depois desse tempo, o que você perguntar, ela responde de 2 formas, ou via texto ou via áudio. Porque nós temos também uma questão no Brasil que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de leitura ou visual. Então, é possível, inclusive, responder. Então, vamos na prática, que fica melhor para quem está nos ouvindo aqui ou assistindo. Eu, hoje, tenho que pegar meu carro. Se a minha cidade tem poupa-tempo, ótimo. Se não, eu vou ter que fazer a Via Crucis e ir em vários pontos para protocolar. Às vezes não tem nada digital, é papel, cópia, carimbo. Depois, aqueles gestores que tiverem essa noção que já pode usar isso. Eu vou entrar no WhatsApp, vai ter um atendente lá, automático, e vai perguntar assim, o que posso te ajudar, Gisele? Não, eu estou precisando uma guia para cortar árvore na frente da minha casa. Aí ele já vai fazer as perguntas para você, específicas para aquilo. Ele não vai mandar você entrar num site, preencher um formulário, para depois você imprimir um PDF, recolher uma guia. Então, o atendimento é o primeiro. O segundo, análise de dados de gestão, né? A gente sabe que o GEPAN tem trabalhado muito nessa frente, tem desenvolvido pesquisas nisso, mas o que é? Hoje, a prefeitura, os órgãos, eles têm centenas, milhares de informações, mas eles não têm conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. A inteligência artificial, você pode passar, o segundo uso, então, o primeiro uso, atendimento. Segundo uso, você passar as informações que já estão dentro do órgão público e ele começar a fazer o seguinte que você falou, olha, continuando nesse ritmo, você não fará aplicação dos percentuais legais na educação. Continuando nesse ritmo, você vai estourar a aplicação dos seus recursos na saúde. Olha, essas metas aqui, que estão no programa A, B ou C, você não está cumprindo. E aí, dentro daquilo que todo gestor sempre pede para o pessoal da assessoria. Pessoal, vai me avisar de alguma coisa? Me avisa a tempo de eu resolver. Só que, geralmente, hoje, o que o gestor sofre? Nos 45 do segundo tempo, a pessoa fala, pessoal, acho que a gente não vai cumprir tal meta. Só que daí já não tem mais jeito. Então, o segundo uso é o uso da resposta rápida sobre projeções financeiras e projeções também de metas que o município é obrigado a cumprir hoje por algumas normas. Legal. Ô, Júlio, na verdade, também o controle interno também poderia atuar, né, de forma bem eficiente, utilizando essas tecnologias, né, a seu favor. Porque se tem uma pessoa que tem obrigações e funções dentro do alerta, né, antes do controle externo, é o responsável pelo controle interno, né? Então, seria interessante já estar atento e trazer também para a realidade dos municípios. Então, o pessoal, servidores aí que estão na função, né, ou são controles internos. Olha que dica interessante que o Júlio apresentou aqui para nós, né? Logo mais nós vamos ter um podcast também destinado aos controladores internos. Estou aqui confabulando com quem vamos marcar. Mas, ô Júlio, você comentou aqui em relação ao exterior, né? E aí o que você pode nos trazer em relação às inovações, né? Quais são os usos mais inovadores da inteligência artificial, tanto em prefeituras ou órgãos públicos? Eu vi aqui que acho que você tem uma dica em relação a Barcelona. Como que você tem traz aqui para nós que funciona e poderia
também ser utilizado aqui no nosso território. Muito bom. A Hitex ela tem uma parceria, né, com a Hikvision, que é a maior do mundo hoje, é chinesa, fabricante de sistemas de segurança. Barcelona já está testando uma tecnologia de inteligência artificial para o trânsito. Vocês já devem ter parado, a quem está assistindo, e você está, às vezes, meia-noite numa pista, e você vê que não vem ninguém e fica aquele tempo todo esperando o semáforo abrir. Primeiro, é perigoso, dependendo do local. Segundo, é uma perda de tempo. E, muitas vezes, também, você nota que algumas vias são privilegiadas no tempo do semáforo e outras não. Outras você espera um tempão, o semáforo não abre. Para algumas vias, o semáforo fica um tempão aberto. Bom, só para a gente entender, quem é engenheiro de tráfego, eu não sou, mas pelo que eu sei, isso é mapeado por médias. Olha só. Então, ou seja, a pessoa configura o semáforo baseado numa média. Só que o trânsito é fluido. Então, hoje tem muito, amanhã não tem. A inteligência artificial, com base nas câmeras, ela permite mudar o tempo de abertura do semáforo de acordo com uma lógica. Tá? Então, vou dar um exemplo. Está tendo uma enchente. Ele vai abrir o semáforo com uma outra lógica. Olha, o fluxo do norte está maior do que para o sul. Então, Barcelona ela já está utilizando isso no tráfego. E melhora muito o congestionamento e a qualidade do ar. Quanto menos carro parado no congestionamento, o ar melhora. Então, esse é um primeiro uso já em Barcelona. Plataformas de atendimento ao cidadão também na Europa já estão sendo testadas. São Paulo já está testando o 156 por WhatsApp. Entendo que é misto, tá? Ele é misto robotizado para os horários em que não tem ninguém, fora do horário comercial, e misto humano, porque só um detalhe muito importante, você falou dos controladores internos, a gente sabe que o controle interno ele é um sonho, porque eles deixam um peso muito grande num setor muito pequeno, né? Pelo menos até onde eu sei. E, no Brasil, nós temos uma questão que vai desenvolver muito mais a inteligência artificial aqui por uma questão. Você sabe de quantas pessoas no mundo hoje, quantos são brasileiros? A cada 100 pessoas, quantas são brasileiros? Não sei. A média é 2. Então, nós somos 2%, né, da população humana. Só que por isso que a gente sempre encontra brasileiro em todo lugar, né? Exatamente. É impressionante. Mas é 2%. Agora, de cada 100 processos judiciais trabalhistas, pela última estatística que eu vi, sabe quantos estão no Brasil, do mundo? Sabe quantos são brasileiros? 98. Não tenho ideia. Nossa. Então, veja, nós temos 2% da população mundial e 98% dos processos trabalhistas. O que isso gera? A dificuldade cada vez maior de contratar por uma série de regras, custos e tudo mais. Então, o controle interno ele não é mais preparado com mais gente, porque os órgãos públicos, as administrações, já estão no seu limite. E aí é onde que o controle interno será um grande aliado, vai ter a inteligência artificial. Na Hitex, nós usamos um mantra. A inteligência artificial, né? Amplia sua equipe sem contratar ninguém. Então, esse é o pulo do gato. É poder ampliar a equipe do controle interno sem contratar ninguém. Hoje, você pode utilizar uma ferramenta, a gente chama de Codex, você passa para ela os relatórios em PDF, né, que você emite de um sistema, ou passa acesso a um banco de dados, ela vai te dar uma análise de o que está subindo, o que está descendo, pontos estranhos. Então, é quase equivalente a uma equipe. Aí vocês vão dizer assim, isso é real ou experimental? Então, quem quiser pode procurar no Google agora o fato de um jornal inglês que demitiu toda uma equipe de redatores. Por quê? Porque, certamente, os redatores se negaram a trabalhar junto com a IA. Só que a equipe, esse dono do jornal, ou não sei exatamente a mídia, podem procurar aí, ele viu que a produção do resultado foi maior do que com o ser humano. Então, veja aqui, você falou muito bem, a inteligência artificial tem um lado bom e tem o lado ruim. Da mesma forma que a faca que passa alimento no pão. Você pode alimentar as pessoas, uma criança, ou pode matar alguém. Depende de quem põe a faca. Então, nós estamos aqui para colocar alimento para as pessoas. Então, respondendo que vejo o uso no controle interno, em que, com uma plataforma correta,
né, utilizando a inteligência artificial ética. Só deixar um detalhe. Cuidado que vai vir agora a inteligência artificial, vamos dizer assim, que não é homologada. Em que as pessoas, às vezes, por questões de economia, colocam qualquer coisa, parece igual, mas não é. Qual é o problema? Ela não tem uma empresa por trás. E qual é o grande risco? Se eu coloco qualquer coisa, depois começa a dar resultado errado, ou toma essa decisão de não internar uma pessoa, por exemplo, ou alguma decisão, e pode morrer alguém. Então, tem que ter muito cuidado, você tem razão, na aplicação disso. Então, o controle interno, com certeza, vai conseguir aumentar a sua equipe sem contratar ninguém. Na verdade, o operador tem muita responsabilidade, né? Sim. Até para saber a veracidade das informações, checar se realmente tudo aquilo que foi gerado pela inteligência artificial é verídico, né? A gente chama isso, Então, só para contribuir, curadoria. sim. Então, teve um caso de um jornal, se não me engano, de Bauru, só para ilustrar. Ele mandou o prompt para o ChatGPT pedindo um artigo. Uhum. Foi retornado o prompt e mandaram publicar. Sabe o que publicaram? O prompt junto com o artigo. Saiu no jornal impresso. Então, isso não é ter curadoria. Você precisa ter alguém ali olhando. Então, o pessoal que estiver preocupado com o desemprego, anota que eu vou dizer, não serão desempregadas as pessoas pela inteligência artificial. Serão desempregadas as pessoas pelas pessoas que sabem usar a inteligência artificial e aquelas que não sabem. Quem não sabe, infelizmente, vai ter que estar dentro desses programas sociais, e são necessários, porque é um impacto muito grande, porque quem não sabe utilizar a ferramenta vai acabar ficando marginalizado, porque o mercado exige. É por isso que nós aqui da GEPAN, né, estamos iniciando esses debates, já tivemos algumas conversas aí com o Júlio, né, para utilizar a ferramenta aqui também para elaboração de pareceres, relatórios, mas sempre com a supervisão da curadoria por trás, né? Nós temos a nossa equipe, mas é uma utilização a favor, para otimizar tempo, otimizar as respostas. Então, é trazer o moderno, né? A atualidade, o que se fala no momento, para o nosso dia a dia, para que os nossos clientes também tenham o melhor atendimento. Então, é muito importante o debate. Hoje nós trouxemos esse debate para que você, nosso ouvinte, conheça. Se ainda não conhece, conheça um pouco mais, pesquise e entenda a amplitude de tudo isso. A gente sabe que os benefícios são muitos, né? Mas a inteligência artificial também traz desafios, que foram já colocados aqui alguns, né, pelo Júlio, mas eu queria saber quais são as principais preocupações que os gestores públicos devem ter, Júlio. O que o gestor, o prefeito ou o secretário que pretende utilizar essa tecnologia, pretende otimizar o tempo, né, dos serviços, o que ele precisa, então, se atentar para que não ocorra em erro ou informações inverídicas? Quais, então, são as principais preocupações que o gestor deve ter quando for utilizar? A primeira delas é a privacidade dos dados do cidadão. Eu vou dar um exemplo. Muito comum hoje é o tal do free, né? Todo mundo gosta, eu quero uma ferramentazinha free, aquela improvisação, né? A gambiarra, né? Então, o brasileiro, ele é conhecido por fazer muita gambiarra, vamos ser sinceros, né? Tem até a piada que diz que a pessoa, né, só mitológico, Jeitinho, né? ele foi para o inferno. E aí falaram para ele que ele tinha que morar no inferno. E chegou no inferno, ele falou, mas é só isso que é o inferno? Eu vou ter que ficar aqui nesse lugar horrível? Falou, tem 2 infernos. Tem o suíço, né, e tem o brasileiro. Qual que você prefere? Daí ele falou assim, qual que é a diferença? Não, o suíço, a pessoa tem que ingerir dejetos uma vez por semana. Nossa, mas isso é ruim. É claro, é inferno. Ele falou, e o brasileiro? É uma vez por dia. Ô, louco, é que vocês aprontam demais. Então, aí ele ficou pensando, e aí eu prefiro o inferno brasileiro.
Aí a pessoa que cuidava falou, você não entendeu bem, o brasileiro ingere dejetos uma vez por dia, o suíço uma vez por semana. Ele falou, não, eu prefiro o brasileiro mesmo. Ele falou, posso saber por que o senhor escolheu o brasileiro? Ele falou, porque é o seguinte, é o Brasil. Um dia vai faltar dejeto, outro dia vai faltar colher, outro dia vai faltar balde. Então, com certeza, lá eu vou comer muito menos. No suíço, toda semana eu vou comer. Então, a questão do Brasil é a disciplina. Nós temos uma grande questão, tanto que virou essa piada. Respondendo os perigos. Você é gestor público, está usando a inteligência artificial? Tá. Na verdade, é uma continha free do sobrinho da pessoa usando lá para copiar e colar texto no chat GPT. Qual que é o problema? Ninguém lê aqueles termos, sabe aqueles termos aceitando a usar a ferramenta free? E uma das coisas estou abrindo mão para os dados que eu vou colocar aqui. Então, veja bem, se é uma prefeitura, eu pergunto a vocês, está estudando na área de planejamento, fazer um loteamento num determinado local, é uma informação estratégica, sim ou não? É. Porque se todo mundo souber que aquilo vai ser um loteamento, vai haver um boom imobiliário e informações vão privilegiar algumas pessoas e prejudicar outras. Então, eu tenho que saber onde eu estou colocando essa informação. Então, a privacidade de dados é bom para quem está nos ouvindo. Você precisa ter um acordo, contratar uma empresa que tem um contrato cuidando do sigilo daquelas informações. Outro dado, eu fico mandando informações médicas sobre uma pessoa para ter um diagnóstico. Eu posso estar expondo que alguém está com HIV. Sim. Então, você comentou qual os riscos. O risco é utilizar produtos free, que é free para poder pegar seus dados, talvez não de forma, vamos dizer assim, errada, mas vai usar ele de alguma coisa. Se eu não me engano, foi o presidente, se não me engano, da Apple, que falou uma frase e aí contribuo com vocês. Se o produto é free, na verdade, o produto é você. Uhum. O que significa isso? Que você está dando todos os seus dados para alguém, de alguma forma, ganhar dinheiro com ele. Por isso, você não paga nada. Então, se o produto é free, o produto é você. Existe, talvez, até uma limitação de órgãos públicos fazer esse tipo de uso. Por quê? Porque a inteligência artificial, você tem duas formas. Ou existem milhares que estão lançando todo dia aí, tá? Milhares mesmo. Converte foto em imagem, em vídeo, converte não sei o quê. Você fica até louco. Você, cara, onde que eu vou parar? Só que algumas delas podem estar lá num país, lá do leste asiático, que não tem nenhuma lei, que não aceita seguir nenhuma lei internacional, e você não copiar e colar, acabou de passar senha ou alguma informação pessoal. Como que faz daí? Aí, então, assim, resumindo, mas por conta disso não vou usar? Não, de novo, é a faca alimentando. Você deve usar a inteligência artificial, mas buscar ajuda especializada para saber a que você está usando está ligado a uma empresa que tem uma garantia por trás disso de que seus dados estão protegidos. Aqui no Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, mas como mesmo foi citado, nós não temos conhecimento de outras partes, né, onde está aquela inteligência, né, e se realmente há uma proteção ou não. Então, essa faca é extremamente importante para ver onde que ela vai ser apontada, né, para que lado, e se vamos sair com benefícios ou prejuízos. Tem Então, um outro detalhe, Gisele, é importante falar. Hoje também é muito comum nas empresas fazerem uma assinatura do chat GPT, acho que custa $20, e todo mundo compartilha o mesmo login. Certo? Todo mundo loga lá. Tem problema isso? Não tem problema nenhum. Só que a pergunta é a seguinte: se um dia vazar dados da empresa, quem vai saber quem fez? Todo mundo usa o mesmo e-mail? Mesmo a empresa, login? Né? A empresa vai sair prejudicada, porque se o login é único, não existe informação pessoal. Então, respondendo, em relação à parte de perigo, é a privacidade, e também, o que eu falei em segunda questão, é você ficar usando uma inteligência artificial defasada. Só para entender, já existe uma competição das ferramentas de inteligência artificial. Nós temos o ChatGPT, temos o Llama 3, temos a Claude, né, que é da Anthropic, e elas estão cada vez evoluindo mais. Então, existem até ferramentas como a nossa, que ele manda o pedido que você precisa para várias inteligências e fala assim para você, olha,
o resultado melhor veio nessa. Então, Uhum. outra informação. Cuidado você ficar achando que você está usando uma inteligência artificial de ponta, tem o Gemini, né, do Google, e você, na verdade, está usando uma carroça. Está tendo ali textos com informações erradas, ou textos muito rasos, que poderia se aprofundar muito mais, dar mais referência naquele parecer, por exemplo, e trazer uma informação, às vezes, até errada. Então, voltando, outro perigo, além da privacidade, é você estar usando um algoritmo defasado ou antigo. Entendi. Você já comentou aqui, mas eu queria saber, como que a gente pode garantir realmente que esses resultados sejam éticos, transparentes e, em especial, como que nós podemos, respeitar a privacidade dos cidadãos? Qual é a forma de garantir, de assegurar que não seja vazado, né, que não tenha utilização incorreta. Muito se falou antigamente em relação a números de celulares, né, que se vazam listas e aí começa a ligar vários telemarketings e tudo mais. Hoje não é apenas um número, é uma informação muito mais ampla. São dados pessoais, realmente, né, das vidas, né, das próprias vidas das pessoas. Então, como que eu posso garantir que tudo isso não seja utilizado de uma forma incorreta? Muito boa a sua pergunta. A melhor forma é bem simples, tá? Usar a própria inteligência artificial para auditar a inteligência artificial. Mas imagine o seguinte, se você tem 30 profissionais na sua empresa, cada uma delas usando a inteligência artificial 8 horas por dia. Como que você vai ter tempo para ficar olhando se eles estão passando dados que não deveriam? Nós temos uma tecnologia que permite que toda a informação, antes de ir para fora para a inteligência artificial, a própria inteligência artificial analisa se ali existem dados de pessoas físicas. Lembrando que a LGPD ela está mais ligada à proteção de dados de pessoas físicas. Jurídicas não tem tanto problema, os CNPJs. Então, hoje, utilizando a ferramenta certa, a gente pode configurar que a pessoa vai ali no seu WhatsApp. Aliás, uma coisa interessante. Hoje, você pode disponibilizar a inteligência artificial para todo o WhatsApp só dos funcionários daquela instituição. Então, por exemplo, sou a prefeitura de São Carlos e eu quero que os meus 1.000 servidores possam usar a inteligência artificial para os trabalhos deles em São Carlos. Como é que era antigamente? Eu vou instalar um sistema que funciona no site tal. O que mudou hoje? O WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp todo mundo sabe usar. Você não precisa fazer curso do WhatsApp. E aí, como é que ele vai falar? Ele vai falar com um assistente digital, ou o nome que se queira, uma central, e fala assim, por exemplo, evidente que a gente pode mostrar isso em outro podcast. Eu estou precisando que você analise os dados dessa pessoa. O nome dela é Gisele, tararara, e manda para que o robô analise. O robô vai analisar o pedido e já retorna. Eu não posso passar esses dados que você me passou para a inteligência artificial lá fora. Eu vou ter que usar que você passe dados anonimizados. Então, dado anonimizado é uma pessoa do sexo feminino que está perguntando tal coisa. Então, respondendo você, a melhor forma de dar segurança é que a inteligência artificial tenha um filtro do que ela pode ou não pode mandar para fora, né, para as plataformas de inteligência artificial. Entendi. Então, pessoal, é complexo, mas é necessário, né? Que a gente entenda um pouco e que a gente se respalde de boas informações. Júlio, me fala uma coisa, em relação a sucessos, tendências futuras, você tem algum município, algum exemplo que você pode compartilhar com a gente de pessoas que estão assim na dianteira de tudo isso? O que eles estão fazendo diferente? O que pode servir de modelo aqui para a gente, que a gente pode copiar já assim de forma mais imediata? Você tem alguma dica para nós? Ótimo. Vou falar fora do país primeiro. As cidades, Tá bom. né, os países como a Estônia e Singapura,
eles já estão na vanguarda dessa questão da digitalização e do uso da inteligência artificial. O Brasil também se antecipou. Tem uma lei federal chamada Sandbox. Essa lei ela foi criada para que os órgãos públicos possam inovar. Então, hoje, o órgão público, muitas vezes, ele quer utilizar a inteligência artificial e aí ele vai fazer uma concorrência, ou não aparece ninguém, ou aparece 200 empresas que ele não sabe quem são. E como é muito novo, há o risco de jogar dinheiro fora, de contratar uma empresa, não dar o resultado, porque não testei, né? Como é que eu vou saber se vai dar certo ou não? Atrasa, o projeto pode demorar entre licitar e executar mais de um ano. Então, o governo federal, no caso, o Senado e a Câmara, criaram uma lei federal chamada Sandbox. Essa lei permite que o município faça um convênio com um parque tecnológico ou uma entidade científica para fazer teste de tecnologias no seu órgão, no seu município ou dentro da sua organização. Esse teste não tem custos, ele pode levar em torno de 90 dias, e aí ele vai aferir se realmente deu o resultado daquela automatização. Depois desses 90 dias, se ele chegou no resultado que estava prometido, ele pode contratar, segundo a lei, por inexigibilidade. Isso permite que ele não faça aquelas licitações quase que vazias, né? Que faz de conta que está licitando, só que só tem uma empresa que tem aquele recurso. Então, essa é uma possibilidade de usar esse recurso. A Hightex teve uma concorrência e foi escolhida com a maior pontuação numa concorrência da lei Sandbox. Com isso, nós podemos, nesse caso, estar demonstrando o uso dessa tecnologia e em que o município verifica se deu um resultado, aí sim ele pode licitar ou pode solicitar ou fazer uma demonstração de que há indícios para que haja inexigibilidade. Vamos falar de caso real. Nós temos um cliente de órgão federal que utiliza há mais de um ano uma tecnologia de inteligência artificial que nós implementamos. Ele tem, imagine uma cidade, vamos dar um exemplo aí, como Campinas. São milhares de cidadãos. E o cartão para se identificar, para chegar nos órgãos públicos, ele é necessário, né? Você precisa ter uma identificação inequívoca da pessoa, até para saber se é seu morador ou mora na região e tal. Esse órgão tem em torno de 200 mil associados. E ele transformou a antiga carteira de associado, que era PVC, em um app, correto? E o app é a carteira. E você mostra o app, está lá, foto, então, tranquilo. Agora, você já pensou em mais de 200 mil associados trocar a foto e você analisar se ele trocou a foto dentro do protocolo que o órgão permite? A foto tem que ser com os olhos abertos, sem usar óculos escuros, tem que ter uma certa postura. Só que hoje a pessoa tira foto em qualquer lugar, às vezes sem camisa. Anteriormente, essa troca de foto precisava ser analisada por quem? Por uma pessoa que saía 5 horas da manhã da casa dela, pegava um ônibus para chegar no órgão, trabalhar 8 horas por dia fazendo o quê, às vezes? Analisando foto de pessoas que estavam dentro do protocolo. Há algum tempo já a inteligência artificial faz isso automaticamente. Ela analisa se está de óculos escuros, se está com os olhos abertos, se a pessoa está na faixa etária que ela diz ter, se é do próprio gênero que ela alega ser. Aí, isso tudo são informações que geram alarmes para que um controle interno valide ou não a foto. Se passou em todos os testes, ele já aceita a alteração. Se não passou, vai para um controle interno para analisar se aquela foto está dentro do padrão. Aí você vai falar assim, isso gera economia? Bom, 200 mil análises de foto, que eu vou levar pelo menos 5 minutos para analisar, você imagina o volume de tempo e de recursos que foi economizado com isso. Então, esse é um caso real que a Hightex participa. Outro caso que é muito importante é de São José dos Campos, né? São José dos Campos tem um case muito interessante do uso da inteligência artificial na segurança pública. Então, quem acessar o site vai poder ver que áreas que entrou o uso, né, como Hikvision, no caso, entrou as câmeras com inteligência artificial. Algumas áreas, se eu não me engano, reduziu 74% da criminalidade. Então,
Imagine, se tinha de cada 100 delitos, ficaram 30. É uma queda absurda. Por quê? Porque os meliantes, eles têm essa preocupação de ser filmados. Eles querem, né, ter a certeza de que eles não vão ser pegos. Então, quando você entra com a inteligência artificial na área de segurança, né, dá resultado. Vou falar de mais um caso, também é muito importante para a área pública. Você sabia que foi feito um estudo e que nas salas de aulas do Brasil se perde de 15 a 25 minutos do tempo de aula para se fazer a chamada? Não sabia, mas sempre pensei isso, sabia? É muito tempo. E lembrando que no Brasil, alguns programas sociais, inclusive em comunidades às vezes violentas, o benefício social está ligado à presença na escola. Então, vou pegar um Sim. exemplo prático. Gisele é uma professora, ela quer dar a vida dela para que as crianças mudem de vida e tal. Só que você chegou lá numa comunidade violenta para dar aula. E aí, você sabe que algumas pessoas não estão na aula. Você vai dar falta. O que acontece no outro dia? Você recebe um recado que, se você continuar dando falta, você vai perder a sua vida. Por quê? Porque a pessoa vai perder o benefício. Então, muitas pessoas, professores, hoje sofrem pressões para dar presença para alunos por questões desse gênero. Então, aonde entra a inteligência artificial? Hoje é possível colocar uma câmera que consegue identificar, no mínimo, 30 pessoas em um segundo, 30 faces, e ele vai fazer o controle de frequência automático. Nós temos o caso de um colégio em que as pessoas entram, as crianças entram, passam por uma catraca, a identificação facial já verifica se é ela mesma, já vai para o nosso sistema, que alimenta o sistema da instituição, e sai presença, a parte de frequência, pode fazer a notificação dos pais que os filhos não estão na escola, né? Isso é segurança. Então, o terceiro exemplo que eu dou, então, o primeiro é a questão das fotos. Então, quem tiver hoje assistindo a gente e tiver ainda emitindo carteirinha, crachá, isso já é passado, até porque é antiecológico, né? Um PVC dura quantos anos aí na natureza? Segundo exemplo que eu dei é essa questão da segurança, né? Da parte de colocar a inteligência artificial no monitoramento, e uma parte aqui explicando muito bem. A minha cidade já tem câmera. Existem câmeras inteligentes e as analógicas. Câmeras analógicas precisa que fique um exército olhando aquelas imagens, vendo se está acontecendo alguma coisa. Câmeras inteligentes, a inteligência artificial analisa todas as imagens e só avisa quando tem algo acontecendo. Então, tem muitos locais que falam, eu já tenho câmera. Verifique se a sua câmera é já com inteligência artificial. E o terceiro exemplo é esse que eu comentei. Hoje, para cada 3 mil alunos, um dado específico, a estimativa é economizar R$1 milhão por ano. Eu vou repetir. Para cada 3 mil alunos que você faz chamada, a média de horas-aula, custo de professor, que você está pagando e não está dando aula, é em torno de R$1 milhão. Depois a gente pode mostrar as planilhas aí. Olhem aí, gestores, o que vocês podem economizar, né? O quanto o conhecimento é poder, né? O quanto nós podemos otimizar os nossos serviços. Ô, Júlio, para a gente encerrar, eu queria que você nos desse conselhos e dicas de como podemos começar a utilizar a inteligência artificial, alguns projetos, como nós podemos investir em capacitação, buscar parcerias. O que você, então, nos indica? Estou começando agora, vou entrar na prefeitura em 2025, quero utilizar a inteligência artificial. Como que eu faço? O que eu preciso saber? O que eu preciso entender? Qual é a sua indicação? Qual o seu conselho como especialista? Muito bom. Tem uma frase que diz assim, né? Tudo que nasce grande é monstro. Geralmente, o que é grande foi pequeno um dia. Então, a primeira dica é começar com um projeto piloto. Tá? Então, você escolhe uma área. Então, eu falei aqui de 3 áreas. Eu falei a área de atendimento, eu acho que é uma área muito importante. Falei da área de segurança, as câmeras, né, inteligentes. E falei da área escolar.
na parte aí de frequência e segurança. Lembrando que, é um dado que eu não sei se eu falei, esse projeto que eu mencionei de fazer a frequência, ele não começa com a frequência, ele começa com a segurança. Porque quando você coloca uma câmera, aqui está atrás de mim, aqui é um robô, tá? Que é uma dessas câmeras. Quando você coloca uma câmera dessa para pegar o perímetro, ela, olha que interessante, ela já detecta tumulto. Então, por exemplo, 2 alunos começaram a se pegar, ela já vai conseguir avisar no WhatsApp do inspetor em segundos. Isso pode evitar uma morte. O que mais? Ela pode analisar que a pessoa está com o rosto. Um dos casos que aconteceu no Brasil, aí a pessoa estava de máscara, não é? Uma máscara de caveira, se não me engano. Ele poderia, se tivesse uma câmera inteligente naquela escola, e tem gente que está pensando, falar assim, ele deve estar falando coisa de milhões. Uma câmera dessa pode custar R$7.000, dependendo da forma como foi comprada, ou até alugada. Né? Hoje, um dado muito bom para o município é locar a tecnologia, se quebrar, vem outra pessoa lá e troca, o próprio locador tenha cuidado. Então, esses 3 usos começaria com um projeto piloto. Se eu tenho 30 escolas, eu faço um piloto em uma escola. Arredondo o processo lá, treino as equipes, eu crio o chamado unidades de referência. Esse é o melhor modelo que eu conheço. Depois que uma unidade de referência foi preparada, você amplia para as demais. Só tem um cuidado. Sabe qual é o maior inimigo da inteligência artificial boa? Porque a inteligência artificial tem a boa e tem aquela que vai ser mal utilizada, como nós comentamos aqui. Você sabe quem é, dentro de uma instituição, o maior inimigo da inteligência artificial para que ela dê resultados? Não sei. O medo. O medo. Conta uma história, e já estamos para o final, uma mitologia, que uma mãe teve o filho condenado à morte. E o rei decretou a morte porque ele cometeu um crime. A mãe foi, chorou muito, e aquele choro da mãe tocou o rei. E a mãe pediu que ele não morresse. O rei falou, eu não posso mudar meu veredicto, porque eu teria que fazer isso com todos. Então, eu não vou poder mudar. Daí ela falou, eu posso fazer então um único pedido? Daí ele falou, não sendo esse, de preservá-lo, de não matá-lo, o que a senhora quiser, porque ele ficou muito comovido. E ela pediu, então, para fazer a roupa em que ele seria enterrado, a gente chama de mortalha. O rei aceitou. Quando ela terminasse de tecer a roupa, o filho dela seria executado. O filho dela durou mais de 20 anos, porque ela tecia a roupa de manhã e à noite ela desfazia. Por que eu disse que o maior inimigo da inteligência artificial é o medo? É que muitas pessoas, com medo do desemprego, vão fazer de tudo para que ela não funcione. Às vezes, vão criar até argumentos técnicos, vão dizer que é muito caro e tudo mais. Mas existe uma frase que diz que contra fatos não há argumentos. Tá? Nós temos exemplos, um dos nossos processos na Hightex é 4 vezes mais rápido com inteligência artificial. Inclusive, nós também tínhamos dentro dos colaboradores, até das revendas, uma certa resistência, que a pessoa fica até meio com medo. Puxa, eu antes levava 4 horas para fazer isso, agora eu levo 1. Daqui a pouco eles não vão precisar de mim. Então, eu queria, já que nós estamos no final, falar para o gestor. Quem é a pessoa que pode eliminar esse medo? O gestor. Porque muitos gestores ficam fazendo terrorismo. Olha, eu vou pôr a inteligência artificial, eu vou mandar vocês embora, aquela coisa toda. Ameaças, né? Exato. Então, é ele mesmo que está ajudando o maior inimigo da modernização, que é o medo. Então, como fazer isso? Primeiro, não demita ninguém. Nós estamos num país em que você ter mão de obra hoje já é um lucro. Então, se você tem mão de obra de qualidade, potencialize essa mão de obra. Por isso que a gente chama assim, amplie a sua equipe sem contratar ninguém. Por quê? Ampliar, não é para você cortar a sua equipe ou demitir pessoas. E algumas vezes será necessário? Sim, porque tem pessoas que não querem se encaixar. Então, volto a dizer aquilo que eu falei no início. O desemprego não ocorrerá, você não será substituído pela IA. Você vai ser substituído por alguém que usa IA e você não usa. Tá? Então, é muito importante deixar essa mensagem. Você falou também uma outra coisa que eu queria deixar aqui. Por que o projeto piloto? Podem notar, a maioria dos megalomaníacos dos projetos, olha, vou fazer todas as escolas, todos os isso, todos aquilo, eles dão um fracasso absurdo. Por quê? Porque
Quem que vai perder 30 quilos de uma noite por dia? Não dá. Você precisa passar por um processo. Então, os projetos piloto, eles são muito importantes para que as pessoas entendam que funciona e o resultado é melhor. E isso é baseado num texto milenar. No livro de Lucas, capítulo 6, no verso 44, diz assim: não é possível colher figos de espinheiro, nem uvas de pés de urtiga. O que, no caso, foi Jesus que deixou esse ensinamento? Todo bom processo dá bons resultados. Então, se você começar a revisar os processos do órgão público, colocando a inteligência artificial, um outro exemplo que eu não citei é o Diário Oficial. Tem alguns órgãos públicos que, para você procurar dentro do Diário Oficial dele, você tem que tirar férias para procurar. Viram? Porque é muito arcaico. Hoje já tem uma tecnologia que você diz no WhatsApp: estou precisando do Diário Oficial do mês de janeiro, que falou sobre a desapropriação tal. Ele dá o número do Diário Oficial, traz o PDF e a página. Quanto tempo você economizou para o seu cidadão? E agora, só que tenho certeza, você não me fez nenhuma pergunta. Qual é o uso da inteligência artificial que vai dar voto? Dar voto? É verdade, né? Essa acho que é a mais desejada por todo político, né? O agente político. Qual que é? Conta para mim. Vamos lá. Tem pessoas uma vez amigos que ligavam para mim e falavam assim: Júlio, quanto tempo a gente não se fala? Você me abandonou. Aí eu falava assim: não é que faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que você não precisa de mim. Então, o que dá voto hoje é ter relacionamento com o seu cidadão. Essa questão de só lembrar do cidadão na época da campanha já está virando meme. Sim. Vocês já devem ter visto alguns memes de uma pessoa na praia enterrada e, de repente, ele começa a sair da areia e fala, né? Já viram? E fala assim, eleição. Estou surgindo. É a mesma coisa que descongelar o Roberto Carlos no final do ano, né? Descongelar o político a cada 4 anos, né? Exatamente. Então, o uso da inteligência artificial para o voto existe em 3 coisas. Vou terminar aqui com a minha visão, ok? A primeira é resultado. Resultado. Já passou a época do político que ia em enterro e a prefeitura estava uma bagunça e o órgão estava às traças. Não adianta ficar indo mais em enterro em jogo de futebol, porque se você não tiver resultado, o seu concorrente, se tiver resultado, vence. Então, primeiro é o uso da inteligência artificial para melhorar os resultados do uso da verba pública. Isso, sim, dá muito voto. O segundo é a atenção ao cidadão. É começar a parar, tirar as pessoas das filas. Tá certo? Sim. Ah, não, fila do Posto Saúde? Não estou falando nessa fila. Tem a fila do IPTU. Tem cidade que, para você pagar o IPTU, era mais fácil ir no Vaticano, porque é uma complicação enorme. Então, segundo, a questão de atender melhor o cidadão. Terceiro e por último, não menos importante, mas porque isso leva tempo, é já preparar a próxima geração para usar melhor a inteligência artificial. Como que pode hoje uma escola, que nós estamos no século XXI, ensinando do mesmo jeito que se ensinava no século XVIII? E não é ficar enfiando tablet, um monte de coisas, lousa digital, sem nenhum critério. É preciso ver o que aquilo está dando resultado, né, no desenvolvimento da criança. Ou seja, não, coloquei não sei quantos mil tablets. Às vezes está tudo parado lá no corredor. Então, o terceiro uso é colocar essa geração nova para utilizar a inteligência artificial o mais cedo possível. Por quê? Porque eles vão descobrir logo cedo que ela erra. E se eles nos descobrirem, nós vamos ter uma geração que ouve mais a inteligência artificial do que os pais. Sim. Tem pessoas hoje que, se o Google falar A e o pai falar B, ele vai no que o Google fala. Então, à medida que TikTok, o órgão... né? Exato. A molecada não pesquisa mais no Google, Júlio, agora é no TikTok. Se eles querem informação, eles vão no TikTok. Sim. E a gente já sabe que alguém que quer vender já também sabe disso e vai lá e empurra o que eles querem. Então, quero terminar aqui falando uma coisa. Alguém já viu um ditado chamado assim, você é cheia de 9 horas? Ah, já. O que significa para você isso aí? Cheio de frescura, cheio de coisas diferentes, né?
Um dos estudos que eu vi, esse termo cheio de 9 horas, foi da época em que nós não lembramos, mas existia uma época que tinha um servidor público, olha que interessante, nós estamos falando aqui na área pública, que a missão dele era, às 6 horas da tarde, acender os postes e às 9 horas da noite apagar. Por quê? Porque era querosene e era caro. Então, você tinha das 6 às 9, é o que me contaram, os postes acesos, para melhorar a segurança da cidade e tal. Dava 9 horas, ele vinha, pode procurar essa foto na internet que vocês vão ver, e ele ia apagando os postes 9 horas. E aí o que acontecia? No Brasil, pessoal, disciplina é feio. Entendam bem isso. E as pessoas mais disciplinadas atendiam a lei que tinha na época, a norma. Deu 9 horas, todos devem se recolher. Devem voltar para casa porque os postes serão apagados. Esse apagador ou acendedor de poste passava apagando. E o que acontecia quando dava 5 para as 9? As pessoas mais disciplinadas falavam, vamos entrar, porque já é quase 9 horas. Aí vinham os bagunçados e falavam, você é cheio de 9 horas. Por causa disso. Por que eu citei essa história? Porque nós aqui não conhecemos essa profissão apagador ou acendedor de poste. Mas ela já existiu. Da mesma forma que um dia vão falar assim, existiu de fato uma profissão que a pessoa imprimia um monte de relatório, tirava xerox, depois fazia à mão uma defesa ou um resumo? Existiu, você sabia? Existiu. Então, pessoal, essa é a contribuição que eu digo para vocês. Não é porque poucos fazem que é ruim, e não é porque muitos fazem que é certo. Então, mesmo que você não conheça, tem pessoas já nesse momento tendo uma pessoa na equipe que vale por 10 que talvez você tenha na sua. Olha que dica valiosa, que importante você, gestor 2025, você já pensando à frente do seu tempo, né? Otimizando a sua equipe, esse que vale por 10, né? E conseguindo os seus votos, né? Quem sabe para uma reeleição ou por uma futura eleição, utilizando-se do que nós já temos. O que precisamos agora é conhecimento. Se despojar do velho homem, né? Os velhos costumes e realmente colocar em prática o novo e o que nos espera. Então, eu queria agradecer pela conversa que trouxe informação, contação de histórias. Foi maravilhoso, Júlio. Obrigado. Muito obrigada. Foi muito importante essa conversa. Gostei muito do nosso bate-papo. Gostei de todos os esclarecimentos que você nos trouxe em relação à inteligência artificial e como utilizá-la dentro das prefeituras e dos órgãos públicos. Muito obrigada, Júlio. Deixo aqui as suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Obrigado. Pessoal, quero agradecer a oportunidade, sei o quanto a equipe do GEPAN se esforça para levar novas tecnologias, né, modernidade e, mais importante, resultado. Nós sabemos que você disse sobre voto, mas acaba sendo os melhores gestores aquele que tem uma missão, né? A gente sabe que as palavras motivam, mas são os exemplos que arrastam. Então, que a gente possa ter bons exemplos para as novas gerações e que a gente possa deixar de ser o território mais rico do planeta e passar, quem sabe, ser uma das sociedades mais abundantes e ricas, né, desse planeta aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, Júlio. Obrigada a você, ouvinte, que nos deu o privilégio, né, de assistir e contar com a sua participação. Coloque nos comentários o que você achou em relação a esse novo capítulo do nosso podcast. Quais temas vocês gostariam de ver por aqui? Eu, Gisele Moreno, agradeço, então, ao Júlio, à equipe que esteve ali junto com ele, agradeço ao Guilherme, que está aqui no estúdio junto comigo. Muito, muito obrigada a todos, obrigada a vocês que nos ouviram. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que, muito importante, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho ali da notificação para sempre que houver
novas informações, novos vídeos, vocês recebam a notificação. Fiquem ligados nos próximos episódios do GPANcast. Continuaremos a explorar vários temas, vários assuntos eficientes de forma inovadora. Conto com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.